Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão, sejam todos bem-vindos mesmo. É o GYC Angola, estamos a transmitir a partir de Luanda e, como sabem, hoje temos um daqueles temas incríveis que nós prometemos ao longo da semana. Na verdade, nós estamos a tratar um pouquinho sobre o destino do homem após a morte, mas vamos analisar essa questão em duas perspectivas, na perspectiva da religião tradicional Bantu e na perspectiva bíblica. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, não é? Estou aqui com o nosso querido irmão teólogo, pesquisador das culturas africanas também, José Gonde. Olá, irmão José. Seja bem-vindo. Muito boa noite para si. Como é que está? Graças, nós estamos bem e é uma grande bênção estarmos nesta plataforma para partilharmos alguns conhecimentos em relação ao destino do homem após a morte, na perspectiva da religião tradicional. E também saudar aí a todo o pessoal que nos assiste do outro lado. Muito bem. Então, você partilha, tá? Partilha aí a nossa live para mais pessoas, convidem mais people aí a compartilhar e a fazer parte da nossa live, que hoje aprenderemos muita coisa boa, excelente. São muitas perguntas que são colocadas, irmão José. Mas antes, não é? Nós vamos dar aqui aqueles 30 segundos habituais, em que nós estaremos a fazer uma oração, e tu daquele lado vai nos acompanhar. Então, 30 segundos habituais, vamos fazer uma oração rápida em prol da nossa programação e voltamos já já. Até já. Ok, então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Olha, nós aqui tem algumas perguntas que, quando nós anunciamos, fomos fazendo. E, irmão José Conde, em fase preliminar, gostaria de dizer que essa questão aqui da vida e morte, na perspectiva africana, é uma coisa que eu tenho trazido para uma dor de cabeça. E gostaria só de pedir um favor, que o irmão José desse um toque aí no microfone, para desligar só enquanto eu falo e sucessivamente, para evitar aquela retroalimentação, para que os irmãos lá em casa estejam nos compreender bem. Algumas perguntas colocamos e que vamos refletir essa noite de forma sintética. O que a tradição Bantu ela vai ensinar sobre o espírito após a morte? Fala-se muito sobre ancestralidade, mas quando estamos a falar de ancestralidade, estamos a falar de que, afinal de contas? Essa questão de reencarnação, existem culturas e questões aqui em África que creem que as pessoas reencarnam em animais, em árvores, e essa coisa toda. E crê-se também que alguns mortos vivem entre nós. Na verdade, as questões de cultura africana têm muita complexidade. Fala-se muito de Bantu e não Bantus. Na verdade, nós gostaríamos de entender isso. É um tema que exige muito a nossa atenção, especialmente nos nossos dias e com esses clubes de africanistas ou afrocratas que têm se levantado ao afirmar que nós, os cristãos, pervertemos algumas coisas e tudo mais. Então, nós gostaríamos de entender isso. Eu gostaria de começar por colocar uma pergunta, antes de tudo. E essa pergunta é baseada especialmente no tema, de recordar para todos os irmãos que nos acompanham que nós hoje estamos a tratar um pouquinho sobre o destino do homem, não é? Após a morte, na perspectiva da religião tradicional Bantu e na perspectiva da Bíblia. E a pergunta que eu gostaria de dirigir ao querido irmão José, antes de tudo, esse termo Bantu, não é? Já ouvimos falar muito de ser Bantu e tudo mais. Quando estamos a falar de Bantu, estamos a tratar mais ou menos de quê? É um povo, uma religião? O que é isso, afinal de contas, quando estamos a falar de Bantu? O que é, doutor José? Obrigado. Olha, sempre que estamos a falar do povo Bantu, nós estamos a nos referir do povo em que ocupou, ou melhor, que veio a emigrar da parte norte de África à parte sul de África, isso começando dos Grandes Lagos. Então, esta população que veio a emigrar
dos Grandes Lagos até a parte do sul de África, África Negra, esse povo que é denominado como o povo Bantu. Eu acho que, em palavras simples, não é, para que possamos compreender, a África hoje ela é vista como a África Negra e a África Branca. Então, esta África Negra é que é conhecida popularmente como o povo Bantu. Ou seja, nesse caso, eu e o Dr. José, o Mantiolo, quer dizer que nós somos bantus, por sermos pessoas que pertencem especialmente a esse lado da África subsaariana, nós os negros. Exatamente, exatamente. E isso é que diverge as culturas, por exemplo, o povo Bantu ser composto hoje por diferentes tribos, ela hoje também tem de culturas, diversidades, mas buscamos o denominador comum, ou aquilo que é a sua raiz, vemos que eles têm um denominador comum, quando buscamos as raízes das suas culturas. Já algo que diferencia da cultura da África branca. É mais ou menos ali, quando procuramos buscar algumas características do povo Bantu. Agora, este povo Bantu que tem a sua religião tradicional predominante, que nós conhecemos como a religião tradicional Bantu, por conta daquilo que são, quando falamos da religião, estamos a falar dos seus hábitos, aquilo que predominam. O conceito religião, na perspectiva da religião tradicional Bantu, não é a mesma que nós temos, separamos, por exemplo, a vida cotidiana daquilo que é a religião. Já quando estamos dentro da religião tradicional Bantu, estamos a incluir até mesmo aquilo que é o seu cotidiano, aquilo que é o ofício diário, e tudo está incluído dentro daquilo que é a religião. Uau, é muita coisa. Então, nos conta mais, doutor José, o nosso irmão, ele é pesquisador, olha, é pesquisador de culturas africanas, ele é teólogo, não é? Então, todas as perguntas que vocês naturalmente tiverem, vocês preparem-se aí as vossas bombas de pergunta e façam, que estamos aqui com alguém que terá a capacidade de responder essas questões. Irmão José, nos conta ainda um pouco mais sobre esse nosso tema de hoje, não é? Começando pelo slide e algumas considerações. Queremos saber mais. Temos muitas perguntas que podemos fazer ao longo do nosso estudo ou depois dele, se preferir. Exato. Eu aqui estaria a abordar em relação ao destino do homem após a morte, como é o prometido. E vou começar por apresentar, primeiramente, a compreensão da morte, ou sobre a morte, na perspectiva da religião tradicional Bantu. E dentro dessa compreensão, estarei aqui a apresentar como é que o povo Bantu ele vê a formação do homem, até mesmo até a morte, não é? Então estarei apresentando esses aspectos importantes. Eu não consigo ver ali se a tela consegue, se os slides avançam. Exato. Certo, não sei se é possível ver ali. Posso. Exato, começando por falar sobre aquilo que é a visão da morte na perspectiva da religião tradicional Bantu, importa aqui frisar que dentro da cosmovisão da religião tradicional Bantu, haverá algumas divergências naquilo que são os conceitos, enquanto estaremos abordando sobre esta temática, mas que a finalidade
e aquilo que eu estou sempre aqui a dizer, o denominador comum sempre estará sendo retratado aqui. Então, quando falamos sobre a morte na religião tradicional banto, o comum hoje, através dos vários historiadores e escritores em relação à história de África, eles entendem que a morte é uma transição da sociedade visível para a sociedade invisível. Dentro da religião tradicional, eles entende-se que existe o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, a morte é esta transição. Aqui, como eu apresento no slide, segundo aqui o escritor Barbosa, por exemplo, em épocas passadas, os falantes de Kimbundo e Umbundo, assim como todo homem africano, ele ajustava o mundo encarando e compreendendo a morte como uma resistência social, também como busca da sua ancestralidade. O facto deles, do africano, sempre entender que a morte é apenas uma transição do mundo visível do invisível, nas épocas passadas, os nossos antepassados, muitos deles suicidavam-se, e há outros que suicidavam-se por conta do sofrimento e por outros motivos, não é? No período colonial, porque eles entendiam que a morte é apenas uma transição do mundo visível para o invisível. Então, esta mesma morte também era utilizada como uma forma de resistir ao sofrimento do domínio colonial. Então, avançando com o nosso slide, eu aqui trago também, sempre que estamos a falar de história, não podemos falar sem tratarmos daquilo que é a visão ou aquilo que diz o historiador africano Joseph Mbiti. Esse historiador africano Joseph Mbiti, ele sempre apresentou que a concepção banto, a alma é imortal. Em outras palavras, a alma que está dentro do corpo, ela não é perecível. Então, esta mesma compreensão que os ganguelas, por exemplo, aqui no nosso país, partilham. Eles também defendem que, após a morte, a alma da pessoa é considerada como um elo entre Deus e os vivos, os conhecidos ancestrais. Esses ancestrais é que servem de ligação do mundo visível com aquele que é o seu Deus. Já esta mudança, para eles, é o fim de uma pessoa, como defende Diallo, né? Esse Diallo defende que é uma simples mudança, a morte é uma simples mudança de um estado para um outro estado, que é do estado de vida para o estado existente. Uma jornada de um mundo melhor, onde viverão para todo sempre. É isso que esse escritor também defende, se juntando assim aquilo que é o pensamento de Joseph Mbiti. Temos também o outro escritor, Altuna. Ele lembra que a morte ocasiona uma mudança de estado, porque é uma que modifica a personalidade. Portanto, ele defende que um ritual proporcionar uma passagem, um trânsito, uma coisa se desprende, desaparece ou liberta, que são fundamentais no homem e uma nova maneira de existir. É assim também que este escritor apresenta a morte na cosmovisão tradicional. Então, isso nos leva a dizer de que a visão sobre a morte na perspectiva da religião tradicional bantu sempre foi encarada como uma parte da vida e também como uma possibilidade de resgatar a família novamente. Isso fazendo com que pessoas juntam-se com os seus ancestrais que já se foram, né? Em outras palavras, já morreram, e consequentemente passam a aguardar aqueles que ainda passaram por a morte. Era uma forma de juntar-se a família e com o sofrimento causado pela violência da colonização. Aquilo que eu disse há pouco tempo. Em épocas passadas, pelo facto de este pensamento ser algo que da parte dos africanos, bantus, não é? Então, esta morte, ela era encarada, ou sempre foi encarada como uma parte da vida. E o que aconteceu é que, aquilo que eu disse há pouco tempo, sempre que os nossos antepassados passavam por dificuldades, eles procuravam tirar-se a vida, e outros olhavam esta questão da morte
como um meio pelo qual estariam a passar de um estado para um outro estado. Eles eram também como uma forma de resgatar aquilo que é a estrutura familiar. A exemplo, há tempos passados morreu o pai, morreu a mãe ou o irmão, então a única maneira de reestruturar a família, o africano bantu, ele sempre entendeu que é passar por este ritual que é. Então, passando por esse ritual, ele irá para o mundo invisível. Estando nesse mundo invisível, assim encontrar-se-á com aqueles que são os seus irmãos, pais, não é? E voltar assim a compor aquela estrutura familiar. Então, isso também nos leva agora a falarmos sobre aquilo que é a visão da religião, no que tange a formação do homem. Então, aqui não me aparece o nome, deixa só ver aqui. Exato. Aqui, segundo Rosa de Mello, uma escritora, Rosa de Mello, ela apresenta como o africano vê a formação do homem. Esta Rosa de Mello, ela apresenta que o africano entende que o homem ele foi formado, ou melhor, ela apresenta no seu livro como é que muitas tribos bantu, de forma especial aqui em Angola, veem a formação do homem. Eles entendem que o homem é formado pela força vital, esta força vital que é a alma, e o invólucro exterior, que é o corpo físico. Estes dois elementos, eles formam o ser humano vivo, ou o homem com vida. Já na ocasião da morte, eles entendem que esta força vital, que é a alma, juntamente do invólucro exterior, que é o corpo físico, ele torna-se apenas um ser humano existente. É que a força vital, ela perde ou separa-se do invólucro exterior, que é o corpo físico, e então ali, esta força vital passa a ser um ser humano existente. Agora, já segundo, por exemplo, aqui, eu também trago, segundo o escritor Luís Tomás Domingos, ele também apresenta aqui aquilo que é a outras tribos, de algumas outras tribos, aqui em Angola, por exemplo, daquilo que é o seu pensamento em relação à formação do homem. Para alguns, eles entendem que Akma, que é espírito, que nós chamaríamos de alma, mas a substância material, que é o corpo, é igual à vida. A vida do ser humano, então, é resultado do Atma, que é espírito, e a substância material. Já na ocasião da morte, que é o espírito, separa-se da substância material e o homem passa a ser apenas um ser humano, não é? Existente, já não ser humano com vida. A diferença aqui que aparece do ser humano existente e do ser humano vivo, ou a pessoa com vida, é de que o existente é aquele que já não tem um corpo material. E aquele, ou melhor, o com vida, não é? O com vida é aquele que tem um corpo com matéria. Já o existente é aquele que já não tem um material, não está limitado a 4 paredes. Então, este aqui é que é o ser humano existente, que não pode ser ferido, não pode ser apalpado. Então, isso também nos leva a buscarmos aquilo que defende a pessoa ou melhor, aquilo que é a cosmovisão geral, não é? Deixa eu só passar aqui o slide, aquilo que é a cosmovisão geral, do povo africano. Independentemente daquilo que é os diferentes conceitos em que cada tribo que compõe a religião tradicional ou o povo bantu, não é? Diz-se que o denominador comum é que o homem é formado por uma inteligência viva, que é a força espiritual viva, mas o corpo físico, que é a matéria, que resulta no ser humano. Já na ocasião da morte, essa inteligência viva, que é a força espiritual, ela separa-se do corpo físico e o homem torna-se em um ser existente.
Agora, isto nos leva também a falarmos sobre as causas de morte na perspectiva da religião tradicional. Segundo uma revista de cultura missionária, de maio a junho de 1960, a religião tradicional banto em Angola entende que a morte sempre é resultado da ação de Nkisi, estes que são espíritos com finalidade maligna, os chamados espíritos daqueles que interferiam negativamente no mundo dos vivos, causando doenças, mortes e outros males. Já segundo José Amaro, para os Nhaneca Ovamuila, isto é, na comuna da Huila, a morte nunca é natural, é sempre fruto do espírito mau do passado, vulgo a bruxaria, o feitiço, o anga, razão pelo qual, após o óbito, pesquisa-se as causas de morte do falecido. Por um intermédio de um adivinho, faz-se um ritual em que sacrifica-se um animal bovino, caprino, cordeiro ou uma ave para determinar as causas verdadeiras da morte do indivíduo. É assim que, para este punhado de bantus, falando dos Nhaneca Ovamuila, eles entendem também a morte como entendem que as causas da morte elas nunca são naturais. E este é um pensamento quase geral para a religião bantu. O mesmo que eu apresentei aqui, por exemplo, esta revista missionária de 1960 apresenta, não é? De que são sempre os espíritos com finalidades más que estão por detrás das mortes que acontecem dentro de uma comunidade. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui muito prático. Irmão José, e para que nesse ponto nós temos notado, né? Desculpa até por ter cortado, importante. Por isso é que nós temos notado aquelas vezes em que sempre que morre alguém no bairro, às vezes é por causa natural, às vezes foi atropelado, mas nós associamos sempre essa morte aqui a um suposto bruxo nas famílias. Explica-se também por conta desse fenômeno? Tem sempre um culpado. Realmente, é por conta disto. Para a religião tradicional africana, propriamente falando dos povos bantus, a morte nunca é resultado por uma causa natural. Um exemplo prático passar aqui. Se a pessoa morreu de paludismo, é porque o mosquito lhe picou. Se o mosquito lhe picou, é porque o mosquito se deslocou de um lugar para aquele lugar. Entanto, alguém enviou esse mosquito para poder picar essa pessoa que acabou adoecendo. E após a morte, deve-se investigar quem enviou o mosquito para picar esta pessoa. Porque a morte não vem assim de coisas naturais. É por conta disto, todo africano, normalmente, bantu, quando acontece coisas do gênero dentro da família, tem que se procurar o causador da morte. E há uma outra perspectiva de que quando se vai para, por exemplo, para os quimbandeiros, não é? O quimbandeiro, se o quimbandeiro não apresentar o causador dessa morte, então haverá, ou melhor, o malogrado, este poderá voltar no seio da família para revelar quem causou a sua própria morte. Se, por exemplo, está andando na calçada, um carro vier lhe atropelar, não é da família, alguém da família mandou o carro ou desviou o carro para atropelar essa pessoa. Então, o bantu entende sempre desta maneira de que há sempre alguém por detrás da morte de alguém. A princípio, não na introdução, tocaste num aspecto muito importante que é sobre a ancestralidade. Quem são os ancestrais? Na religião tradicional, o ancestral é aquele que teve uma vida digna no mundo dos vivos e que após a morte, este vai passar para o mundo invisível e neste mundo invisível, depois de muito tempo, ele torna-se um ancestral. Esses são ancestrais. A morte no mundo invisível ou vai se tornar em um espírito mal intencionado ou vai se tornar em um ancestral. Eu vou falar em relação a estes aspectos no decorrer da nossa apresentação. Deixa eu só lhe falar aqui um pouquinho sobre as atividades após a morte.
algumas atividades que os mortos fazem. E nós aqui tratamos de como o Bantu entende que o homem foi formado, não é? Foi formado, de como, o que acontece durante a morte, como é que vê a morte. E agora vou lhe falar aqui de algumas atividades após a morte. E eu trago aqui o exemplo dos Nhaneca Umbi. Por exemplo, segundo Rosa Melo, também uma escritora, os mais velhos dentro da sociedade ou das comunidades Bantu, eles controlam e organizam as comunidades quando eles estão em vida. Eles asseguram os cumprimentos das leis e das ordens social e detêm o poder. Então, esses guardiões da tradição, que são símbolos do saber e conselheiros dos mais novos dentro das aldeias, enfim, eles depois de morrerem são estes que, de certa forma, orientam a vida dos vivos. E neste estado, eles são considerados ancestrais ou considerados espíritos dos ancestrais. Esses quando passam para o mundo invisível. Aquilo que eu disse há pouco tempo. E ainda quando o homem morre, por exemplo, este regressa para o céu dos vivos. E no caso de alguém lhe ter feito o mal quando em vida, acaba lhe fazendo o mal em estado espiritual. Para aqueles que o fizeram bem, regressa com finalidades de os aconselhar ou mesmo de explicar as causas e os causadores da sua morte. O que eu disse há pouco tempo, de que os mortos, para o Bantu, tem o pensamento de que os mortos regressam. E ao regressarem, eles poderão explicar as causas daquilo que o levou à morte. Agora, qual é o papel dos vivos em relação aos mortos? O papel em que os vivos têm de fazer. Eu fiz aqui um resumo daquilo que aquilo que é o papel dos vivos em relação aos mortos. Para o africano Bantu, a morte é uma jornada cujo sucesso depende de muitos membros vivos. É assim que Diallo e o escritor, historiador Mwandai defendem que os vivos, eles reverenciam o cadáver ao sair da casa mortuária para casa. Isto é um dos papéis dos vivos em relação à viagem dos mortos do mundo visível ao mundo invisível até alcançarem a ancestralidade. O desejo e a meta de todo africano Bantu é um dia tornar-se um ancestral. É uma grande meta e para o africano Bantu é uma honra. No entanto, os vivos têm um papel. Durante o momento em que o cadáver é retirado, ou melhor, está a passar pelo processo de cerimônia, daquele processo de cerimônia fúnebre. Então, os vivos devem reverenciar o cadáver ao sair da casa mortuária para casa, assim como de casa até mesmo ao cemitério. E o cadáver deve dar pela última vez aquela que foi a sua última morada quando em vida. Se você olhar o que tem sido este programa fúnebre nas nossas comunidades, você entenderá que desde pequeno nós crescemos aprendendo que quando alguém, ou melhor, uma caravana de óbito ou estão indo para o funeral, nós temos que parar para reverenciar o cadáver. Temos que reverenciar, parar, em forma de reverenciar. Porque entendíamos, nos foi ensinado de que quando nós não reverenciamos, esta pessoa que está morta pode voltar e vingar-se, porque nós não reverenciamos esse corpo, não enterramos da melhor maneira. Por conta disto, esse cadáver deveria reverenciar. E veja de que para o pensamento Bantu, este corpo, ao sair da casa mortuária, não poderia ir diretamente para, ou melhor, não poderia ir diretamente para o cemitério. Primeiramente tinha que passar primeiramente para a sua casa, aquela que foi a sua morada. Então, além disso, em ocasião do sepultamento, os vivos eles procuram despedir-se da melhor maneira dos mortos. Os parentes próximos, eles são chamados a jogar um punhado de terra na sepultura como uma forma de afastar o mal
e o infortúnio para dizer que eu enterrei você e estou dando um adeus. Veja, acho que você já presenciou isso. Se analisares na última cerimônia fúnebre em que fizeste parte, a família do malogrado ou da malograda é chamada para despejar um punhado de areia na sepultura. É uma forma, isso aqui como que eu diria, um hábito que vem de geração em geração. Há mais de 400 anos, o africano tem isto como uma das rituais no momento do enterro. Porque se não nos despedirmos da melhor maneira, então isso pode trazer certas catástrofes naturais, sociais, dentro da comunidade em que pertencia o malogrado, e por esta razão as pessoas devem despedir-se da melhor maneira. E uma das melhores maneiras era esta: reverenciar os cadáveres, fazer com que ele venha despedir aquela que foi a sua residência quando em vida, e jogar esse punhado de areia no buraco para, em uma forma de lhe dar um adeus, uma forma de despedir-se da melhor maneira, que nós enterramos você, fizemos parte do seu enterro, então vai em paz e nós ficamos na paz. Quando voltares, não venhas trazer danos para a família, porque nós enterramos você da melhor maneira. E um dos outros aspectos também é que o homem, quando em vida, deve ser nomeado, para que quando morrer não venha a ser esquecido. Quando nós vemos dentro da nossa sociedade bantu, é normal, é muito normal, e é algo que é um costume contínuo de geração, em que nós temos que nomear pessoas. Eu nomeio minha irmã vai nomear, não é? O meu filho, vou nomear a minha irmã, você vai se chamar a minha irmã, enfim. O porquê que o africano sempre teve este pensamento de nomear? Está ligado também à imortalidade da alma. O que acontece é, o homem, quando passa para o mundo invisível através deste ritual que é a morte, tem como propósito alcançar a ancestralidade. E ele não poderá alcançar a ancestralidade apenas por si mesmo. Por conta disto, os vivos têm um papel a desempenhar, que é o sacrifício contínuo no mundo visível para o malogrado no mundo invisível. Então, muitos familiares, em épocas passadas, eles acabavam se esquecendo daquilo que era o seu dever em relação ao malogrado ou morto-vivo que se encontra no mundo invisível. Então, isso para o africano bantu tinha suas consequências. Eles, quando se esqueciam, aquele ser que está no mundo invisível, para o africano, ele voltava na comunidade. Trazia talvez fome, seca, pestes, enfim. E trazendo isto, fazia com que as famílias entendessem de que esta seca, estas mortes, essas pestes nos animais é resultado da ação daquela pessoa a qual nós enterramos e não estamos dando sacrifício. Por conta disso, começaram a cautelar-se. Como? Começaram a cautelar-se de maneira que, quando esta pessoa morrer, eu sempre quis chamar o meu filho, eu estarei me lembrando do meu morto, saberei que tenho que continuar a dar sacrifício a esta pessoa. Então, era também uma forma de lembrar-se, não é, daquilo que é ser vivos em relação aos mortos. Um outro aspecto muito importante é que sempre que se enterrasse alguém, deveria se colocar-se uma pequena caixa de roupa da urna. Esses pertences sempre eram do malogrado. Isto era uma maneira de dizer para aquela pessoa que, olha, onde você está indo, ou na vida futura, a qual você está indo, é quase igual à mesma. E ela vai continuar com as atividades diárias, vai continuar a festejar, a cultivar, a comer e a caçar. Então, você vai, como um símbolo, ele é dado esta pequena trouxa que dá este significado e é colocado na sua urna. Então, queridos, este é mais ou menos aquilo que é a cosmovisão
a cosmovisão da religião tradicional bantu em relação ao destino do homem após a morte. É de que o homem foi feito por esses dois elementos, que é a alma que é o espírito para eles, e que é uma substância viva, e essa substância viva, juntamente do corpo, que é a matéria, forma o ser humano existente, e esse ser humano existente passa a ser, melhor, esse ser humano vivo, assim está correto, o ser humano vivo passa a ser um ser humano existente após passar a este ritual que é a morte. E esse ser humano existente já não é limitado a quatro paredes, que passa para o mundo invisível. Agora, isso nos leva a falarmos sobre aquilo que é a cosmovisão bíblica em relação ao destino do homem após a morte. Mas, primeiramente, antes de tratar aqui sobre este aspecto, eu lhe diria que este é da religião tradicional bantu. Talvez eu, no final, vou aqui apresentar algumas implicações em relação a esse pensamento, em relação a esse pensamento da vida ou da existência após a morte. Agora eu quero aqui apresentar a compreensão sobre a morte na perspectiva bíblica. Primeiramente, a visão bíblica, ela nos apresenta a morte como um estado temporário de inconsciência, e enquanto a pessoa aguarda a ressurreição na ocasião da vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia, ela compara a morte como o sono. Veja aqui, por exemplo, o que Gênesis 2, o verso 7 nos apresenta, de que o homem foi feito através de dois elementos, o pó da terra, que é a matéria, e o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus. Estes dois elementos é a alma vivente, que é o homem com vida. Veja, por exemplo, a religião tradicional, ela apresenta uma substância não material e uma outra substância que é material. Mas que para alguns bantus e alguns historiadores, eles defendem que essa substância imaterial, ela provém de algum lugar. Aqui na perspectiva bíblica, esta substância, ou melhor, este fôlego de vida, ele provém de Deus. Junto do pó da terra formam o homem com vida. Já na ocasião da morte, como vemos ali, Gênesis 2:7, 3:19 e Eclesiastes 2:7, o pó da terra, que é a matéria, ela volta para a terra. E o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, volta para Deus. Eu aqui saltei um dos slides em que mostra aquilo que é a ordem do mundo. Por exemplo, a visão bíblica sobre o espaço. Na vertente da religião tradicional, apresenta-se alguns historiadores hoje, eles defendem que além do mundo dos vivos existe o mundo dos que estão para nascer. Nesse mundo dos que estão para nascer é onde se encontram a tornar-se bebês. Essa substância não material que vem para o mundo visível, ela provém do mundo dos que estão para nascer. Agora, veja aqui. Na perspectiva do Bantu, esta substância não material, ela, na morte, retira-se do pó da terra, ou separa-se do pó da terra, para que torne-se existente. Na perspectiva bíblica a qual estou aqui a apresentar, o pó da terra, que é a matéria, ao separar-se com fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, ela deixa de existir. Por conta de quê? Por conta de que o pó da terra volta para a terra, como a Bíblia diz, e o fôlego de vida volta para Deus, que o deu. Exemplo, eu neste momento estou aqui a falar, se há essa clareza, é por conta de uma iluminação. Então, se nós fizéssemos ou dássemos um exemplo prático de uma lâmpada, desta luz como o resultado da corrente elétrica e a lâmpada, ao separarmos, ligarmos a corrente elétrica da lâmpada, automaticamente deixaríamos de ter a luz. E de igual modo, como a alma
esta alma com vida deixa de existir na ocasião da morte. A lacuna que nós encontramos na perspectiva da religião tradicional é esta aqui, de que não há um pensamento coerente em relação ao destino desta substância imaterial, ou melhor, da origem desta substância imaterial, como uma sustentabilidade que venha a ser coerente quando a origem. A Bíblia nos apresenta de que Deus, e na ocasião da morte, volta para Deus. Então, a Bíblia Sagrada fala sobre esta morte e ela fala sobre um espaço a qual o morto vai. Este lugar a qual o morto não pode retornar, que é a sepultura. Uma pessoa, quando entra nessa região da morte, que é a sepultura, já não pode voltar. Enquanto que o Bantu entende que o homem pode morrer, mas esse pode voltar para casa para fazer o bem para aqueles que o fizeram bem quando é vida, ou para se vingar daqueles que o fizeram o mal. Mas a Bíblia nos apresenta aqui, segundo Jó 17, 11 a 16, de que na sepultura já não há regresso, a menos que Jesus Cristo volte hoje, para que as pessoas ressuscitem. No entanto, após a morte, segundo 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, o corpo permanece na região da morte, aguardando a ressurreição do dia do Senhor. Já, mesmo livro também, Eclesiastes, uma visão profunda em relação à morte. Mas eu vou saltar aqui ao aspecto, salientar que o que Salomão diz aqui, por exemplo, no verso 5, de que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Não se sabe nada em relação àquilo que acontece no mundo dos vivos. Não se sabe. Então, Eclesiastes 9, 4 a 5, diz que, olha, o amor, o ódio, a inveja, a muitos o deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça com todas as forças. Porque para o Seol, a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Então, é o que vemos com base a visão da Bíblia em relação à morte. De que a pessoa, quando vai para esta sepultura, aí já não há sentimentos, não há o amor, tudo isso desaparece. Já não pode mais lembrar-se de quem o odiava, lembrar-se de quem o amava, para voltar e fazer isso, ou ter sentimento de bondade para com alguém. Tudo isso desaparece na ocasião da morte. E mesmo a mesma Bíblia Sagrada também diz que o homem é como a nuvem que se desfaz e passa. E quando nós descemos para a sepultura, segundo aqui o que o texto bíblico nos diz, jamais voltaremos a subir. Nunca mais retornaremos à casa, à antiga habitação, ao qual nós tivemos ou vivemos durante a nossa vida. Então, são alguns aspectos que eu apresento aqui em relação à morte. Eu acho que termino aqui, vou dar um espaço para talvez algumas coisinhas que não ficaram claras, ou outras coisinhas, algumas outras perguntas. Ok, boas. Muito bem. Conseguimos pegar e são muitos pontos. O ponto até que me chamou mais a atenção é a questão do respeito que nós, os africanos, damos naturalmente quando alguém falece. Eu me lembro quando era um pouquinho mais pequeno. É agora que os nossos óbitos também praticamente ficaram diferentes. Agora, depois da pessoa morrer, do dia do enterro, está tudo acabado. Eles, é só te enterrarem, o óbito acabou. Mas antigamente era diferente. As pessoas ainda sentavam. E uma coisa engraçada é que quando o corpo da pessoa passasse, eu me lembro, todas as pessoas ficavam de pé e quem tinha chapéu tinha de tirar o chapéu e ficar de pé. Quem estivesse a trabalhar, ele parava e ficava a olhar para a urna, né?
A urna passava, depois da urna estar distante, que eles continuavam com as suas próprias atividades. Eu via que as pessoas tinham respeito, reverenciavam, de certa forma, o indivíduo que partiu. Então, nesse tópico que nós pegamos, especialmente na cosmovisão Banto, acerca da origem do homem, o destino do homem após a morte, tem algumas questões aqui que nos colocam em questão. Doutor José, quando estamos a falar dos mulojos, dos feiticeiros, nós vimos que os ancestrais que são bem enterrados, né, segundo essa cosmovisão, se eles forem bem enterrados, eles vão para o além, para algum lugar, e eles voltam como protetores daquela família, porque lhes deram um bom enterro, um enterro condigno. Deu até exemplo de nós jogarmos areia para essas pessoas, de ser primeiro a família e tudo mais. Então, dá um enterro condigno a essas pessoas vão, eles voltam para ser espírito guias. E nós temos africanistas que ensinam isso, dizem que os nossos ancestrais são os nossos intermediários que intercedem por nós e realizam coisas por nós e tudo mais. Pronto, isso é um pouquinho mais profundo. Mas, se não forem bem tratados, eles voltam para nós como um espírito que atormenta. Ou seja, segundo a cosmovisão Banto, não é a questão de existir um espírito perturbador, um espírito que persegue e faz confusão nas famílias, é porque naturalmente houve, ou algo que é inatural, não é natural, houve alguém que não foi enterrado com as melhores condições que deviam, então esse volta para perturbar a família. Agora, quanto à questão do feiticeiro, vimos que a palavra o quimbandeiro, não é? Vimos que o quimbanda dizem que significa médico da aldeia e que existem certas expressões que nós utilizamos de certas formas que são pejorativas, mas na cosmovisão Bantu não são pejorativas. E como é que nós vamos entender essa questão do feitiço? Há quem defende que o feitiço é bom, a partir do próprio termo da palavra, não é? Dizem que o feitiço deriva de fetiche, disse muito isso. E há quem diga que feitiço é uma coisa boa, nós africanos ou nós os cristãos é que estamos a tratar o termo de forma pejorativa. Então, como é que vamos entender isso? Nessa questão do espiritismo, quimbanda, a questão do feitiço, como é que funciona isso? Ok, obrigado. Olha, realmente essa palavra feiticeiro não é uma palavra africana, é uma palavra francesa, que é fetiche. Ela está relacionada a toda uma ação artificial ou mesmo uma relação mágica. Exato. Agora, quando nós falamos em relação aos quimbandeiros, o africano sempre teve o quimbandeiro como o médico e o mediador. Veja, eu acho que quando falarmos do feitiço, já vamos abrir outros campos, mas só vou aqui, para não abrir muita coisa, vou só lhe dizer aqui que o feitiço não tem uma origem africana. Até os anos 70, a África não era tão feiticeira assim. Há dias eu fiz alguns, o mês passado eu estava fazendo alguns trabalhos de campo. E uma das grandes luzes que surgiu atualmente é que, através de algumas entrevistas em lugares recônditos aqui do nosso país, estou a falar do Coroca, a parte sul de Angola, que no passado, antes do colônio, os feiticeiros em África eram mortos. E era raro ver feiticeiros dentro da comunidade. Eram mortos. Quando o colônio chegou, ele passou a proibir a morte dos feiticeiros. Como é que os feiticeiros eram mortos? Eram colocados sobre uma pedra que não era possível subir sem uma escada. Então eles colocavam uma escada, o feiticeiro subia e deixavam ali por cima daquela pedra e tiravam a escada. E a população deixava ele aí, ele morria aí de frio, de calor. Se ele quisesse saltar, morreria. Então ele poderia permanecer ali, morrer de toda e qualquer maneira. Esta era a prática de punição a todo aquele que era feiticeiro. Em outras palavras, o feitiço nunca foi aceite dentro das comunidades Bantu. É por conta disso que eles tinham a sua punição. Agora,
O que acontece é, ao longo da história, isso também foi uma das práticas na antiga Mesopotâmia, em que quando foi a medicina, antes da medicina ter se evoluído, o que acontecia é que as pessoas iam para o médico. O que o médico fazia? Você está a sentir, por exemplo, uma dor de cabeça, é porque você tinha um demônio. Então, a medicina na época, como não era tão evoluída como agora, eles faziam um ritual para aquela pessoa. Ao fazer este ritual, e eles também davam, por exemplo, umas folhas para beber, enfim, para combater. Era uma magia juntamente daquilo que a medicina juntas para a procura da solução do problema daquela pessoa. Por exemplo, na época, se você tivesse epilepsia, o entendimento era, está endemoniado, está endemoniado, fazer exercício. Além do exorcismo, vamos lhe dar algumas raízes para poder lhe libertar desse demônio. Então, ali vemos como é que estava associado a medicina juntamente da magia. O médico, essa prática também acabou sendo passada para o povo africano. Antes, porém, os africanos tinham o quimbandeiro apenas como um mediador. O sacerdote da aldeia era o sacerdote que mediava o mundo visível do mundo invisível. Aquele que poderia colocar em comunicação os habitantes do mundo visível com os ancestrais. Era feito através do mediador. Mas, por conta de houver essa junção da magia e a medicina, porque a medicina também era dada aos quimbandeiros, essa junção, o africano começou a entender que se o quimbandeiro usar o poder mágico para o mal, é o feitiço. Se usar para o bem, é apenas magia, que não é errado. Então o Bantu começou a ter essa cosmovisão, que quando utilizamos, o quimbandeiro usa a magia para o bem, não é errado, é a magia normal, mas quando é para o mal, é o feitiço. Então é esta cosmovisão que o Bantu passou a ter em relação ao quimbandeiro. Mas a priori, o quimbandeiro era visto como o mediador ou sacerdote da comunidade. Uau, ok. Bem explicado. Agora, tem outra questão aqui. Bom, José, nós já vimos os relatos lá na nossa terra de pessoas que morreram e eles não morreram de verdade. Não sei como é que funciona isso, mas dizem que nós já tem relatos aqui práticos de pessoas que foram enterradas ou estavam para ser enterradas, mas dizem que parece que foram compradas no mundo. Há circunstâncias em que até o caixão estava aí, mas dizem, olha, o que vocês estão vendo no caixão não é ele. Na verdade, ele está em algum lugar. E alguém se viesse com uma katana, eu até presenciei uma vez, veio com uma katana, bateu no corpo, né, com a mesma katana, e o que saiu daí é porco. Algumas vezes até dizem, olha, que foi enterrado não é o fulano, que foi enterrado é um tronco de bananeira, essa coisa toda. Se a cosmovisão bíblica que nós aprendemos é que o homem quando morre, morre, como é que vamos entender essa coisa de que o fulano morreu aqui em Luanda, apareceu no Ambo, lhe viram mesmo no Ambo, ele andar no Ambo, não é porque apareceu no sonho, lhe viram no Ambo, o fulano morreu, mas era tronco de bananeira, era porco, o fulano apareceu no sítio X, essa coisa de ser comprado para trabalhar, mas como é que funciona isso? Mas a pessoa morreu ou não morreu? Essa é a questão. Eu não sei se é possível voltar a partilhar a minha tela. Obrigado. Esta é uma questão que eu sempre recebo, é muito constante. Primeiramente, eu lhe diria o seguinte, que o homem, ou melhor, nós estamos dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. Na visão bíblica, compreende-se que há um grande conflito entre Cristo e Satanás, anjos de Deus e os anjos de Satanás. Estamos dentro desse grande conflito. Entende-se dessa maneira. E na visão bíblica nós conseguimos compreender de que
Satanás tem também o seu poder, assim como vemos aqui os textos bíblicos, que não é de se admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Os anjos do inimigo, eles podem se disfarçar em anjos de luz. É muito normal. Se irmos para o Antigo Egito, o momento em que Moisés faz um dos milagres transformando a sua vara em cobra, os mágicos o fizeram. Também tinham este poder. Quando nós entramos dentro da cosmovisão da religião tradicional Bantu, o grande conflito também é existente entre os espíritos bons e os espíritos maus. Quer seja a visão bíblica, quer seja a visão da religião Bantu, o tradicional Bantu, todos nós estamos dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. Os espíritos do bem e os espíritos do mal. Mas o que acontece é que esses espíritos, pela sua força, eles podem, naquilo que já é a visão bíblica, os anjos do inimigo, eles têm a capacidade de transformarem-se até mesmo em pessoas que já morreram. Tem essa capacidade, naquilo que é a visão bíblica. Veja aqui, por exemplo, algo que uma das escritoras norte-americana, Ellen Goldwhite, diz no seu livro Eventos Finais, página 122, que não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Em outras palavras, é muito fácil, pelo poder que os anjos caídos têm, em transformar-se em alguém que morreu. Quer seja alguém que morreu, alguém que era bom ou mau, tem esta capacidade. Um outro exemplo é o momento que Saul foi consultar uma adivinha na Bíblia Sagrada. Queria ver Saul. A Bíblia diz que ele viu alguém que se parecia com Samuel, mas não era a pessoa de Samuel. Não era. Era apenas um demônio ou um anjo caído, transformando-se ou personificando-se na pessoa de quem? De Samuel. O que acontece em nossos dias é que, em meio a este grande conflito, anjos acabam personificando-se em alguém que já morreu, aparecendo. Por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo prático de uma menina que conversava com o pai, que já morreu há 2 anos. Dizia que o meu pai vem, nós conversamos normalmente. E esses últimos dias, esses últimos meses, todas as quartas-feiras, está em casa conversando assim conosco, normalmente. Comigo, é melhor. Há segredos que somente nós dois tínhamos que a gente conversa. Depois de uma conversa, e lhe feito o pedido para orar e para ver se aparecesse, até a resposta para ela foi: ora, se ele voltar é o seu pai, se não voltar não é. Ela orou por muitos dias, e sabe quando voltou disse que aquele não era meu pai, porque depois de muitas orações aquele pai já não apareceu. Por conta de quê? Por conta de ser um anjo caído se personificando naquilo que é a pessoa do pai que um dia esteve em vida. Isso pode acontecer no contrário, de que a pessoa não morreu e foi levado para um outro lugar. E que um anjo se personifica nesta pessoa e durante o programa fúnebre estamos a ver aquela pessoa, mas que não é. Que é um anjo que personificou-se naquela pessoa que as pessoas estão chorando por ela, mas que não é. Neste grande conflito, o inimigo está usando todas as estratégias para que as pessoas possam ser enganadas. Todas as estratégias. E esta é uma das estratégias muito comum, não é? Muito comum que ele utiliza para que as pessoas sejam enganadas quanto a esta questão da imortalidade da alma. Ok, muito bem, muito obrigado. Nós estamos mesmo no fim, mas ainda temos muitas perguntas. Nós lançamos o desafio ao Mano José Conde
para na outra ocasião ainda falar mais sobre o tema. Mas ainda temos aqui algumas perguntas. Tem aqui uma pergunta muito importante que um irmão fez, o irmão Lucas. Eu gostaria de mostrar um vídeo no irmão José Conde. Gostaria que visse agora, né? Esse vídeo, o tema parece que é dar a cabra. Como é que esse processo funciona nas culturas africanas? Deixa aqui ler, eu tinha gravado isso. A ideia é que essa cabra aqui, ela... Ok, dar a cabra. Quando o marido morre, o marido, ou seja, a viúva, não é? Tem que deixar uma cabra, e essa cabra tem que decidir ir lá e comer. A cabra tem que comer na bacia. Se a cabra na normalidade for até a bacia que está ao lado da campa e comer na normalidade, é porque a moça já pode sair do estado de viuvez, ou seja, o marido mas se a cabra não comer, é porque o marido não lhe perdoou e, portanto, ela deve continuar a seguir esses costumes, essas culturas. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. E essa mesma e hoje pergunta... com dificuldades? Estava ali a ouvir com dificuldades por conta do áudio do vídeo? Sim, sim. Eu esqueci de fechar o áudio. Mas eu dizia que aquele vídeo significa uma cultura chamada dar a cabra. Ou seja, a moça, o marido quando morre, a mulher entra no estado de viuvez. Então eles entendem que para ela sair desse estado de viuvez e adentrar num outro relacionamento, ela tem que soltar uma cabra. Se essa cabra for direito para aquela campa e beber naquela bacia, é porque o marido que morreu lhe perdoou. E se ela não comer lá na bacia ou não beber a água que tiver na bacia, é porque o marido não perdoou e possivelmente as causas da morte dele tenham sido por conta de uma traição, alguma coisa que a esposa fez. A pergunta que o irmão nunca fez é a seguinte: nós os cristãos vamos casar com alguém, de repente esse alguém, na família dele tem essas culturas de que quando morre, né, o marido tem que passar por um banho. Nós como cristãos, nessa questão de termos que passar por um banho para o espírito do fulano não nos atingir, e por vezes isso dá medo, podem dizer, olha, se você não passar por esse ritual, você pode não ter filhos e essa coisa toda. Como é que vamos nos proceder nesse tipo de circunstância, se formos colocados a esse tipo de prova? Permita-me, se eu entendi a questão, estava aqui a ouvir com alguns cortes. A questão é se eu me aliar, não é, com uma família com esta prática. É isso? Sim, se nós aliarmos a uma família que tem esse tipo de tradição, e nos disserem que nós temos que seguir essa tradição, me darem um banho, a minha mulher morreu e para me tirar do estado de viuvez, tenho que ser submetido a um banho. Como cristão, como é que devemos encarar essa situação? Veja que é um aspecto muito importante. Eu não apresentei esse slide. Não sei se consegue colocar aí novamente o meu slide. Pode só projetar aí. São as palavras de um teólogo que eu gosto muito de apresentar. Ele diz assim que, olha, parece que na religião tradicional africana, ou bantu, é possível tirar o africano da religião tradicional africana, mas dificilmente tirar a religião do africano. E ele mesmo ainda diz que a religião tradicional africana é conduzida pelo medo. E muitos vêm à igreja para que sejam cuidados dos seus espíritos. Só quero me cingir aqui de que a religião tradicional bantu, ela é formada maioritariamente pelo medo. E isso aqui é algo muito predominante. E veja, de que todos esses rituais é por conta do medo. É o medo. Há uma das palestras que eu tenho falado com relação aos rituais de proteção no sul de Angola, através da planta xelene,
Hoje, os sulanos, eles utilizam a planta xilene para se protegerem, se cuidarem de certas coisas. Mas sabe, querido, nós, como cristãos, nós não temos essas questões de medo em relação ao mundo espiritual. Não temos esse medo. E nós não nos submetemos a esses rituais por conta do medo. Por quê? Qual é o medo? De que eu tenho que ser banhado, temos que passar por baixo das pernas, por baixo dessa vassoura, por baixo dessas plantas, tem que ser chicoteada, a viúva tem que ser chicoteada, tem que ser levada no rio. Por quê? Se não fazer isso, o malogrado volta para se vingar. Este é o medo do africano. É isso que predomina na mente de todo africano bantu. Então, nós como africanos, não temos esta cosmovisão ou este pensamento de que o homem volta. Por conta disto, quando nós nos aliamos a uma família com este pensamento, nós não nos submetemos a estes rituais. Não nos submetemos a essas práticas em relação à imortalidade. Há certas práticas que nós já temos, não é por questão da imortalidade da alma, mas é por questão, talvez, de uma questão de saúde. Por exemplo, vamos banhar o cadáver. Por conta de que talvez morreu em um acidente e está o corpo todo ele manchado de sangue. Um outro exemplo. Nos nossos funerais, os adventistas, por exemplo, do sétimo dia, o pastor segura um punhado de areia e joga para a terra, como representação de que veio do pó da terra e do pó da terra está voltando. Mas nós não temos aquela prática como o Bantu tem, de que é uma forma de despedir-se do malogrado para que saiba que nós a enterramos da melhor maneira. Não temos essa visão. E já é diferente. Há práticas que a gente vai realizar por uma questão, talvez, de saúde, uma outra questão, mas que não seja em relação à imortalidade da alma. Portanto, se nos aliamos a uma família com essas práticas ligadas à imortalidade da alma, nós, como cristãos, não nos submetemos nem a banho, nem a lavagem, nem a batismo com folha, nem a viúva levá-la no rio, nem a cabrito comer, não é? Na bacia, por conta de não crermos, não é? Não crermos de que este malogrado tem que dar permissão a certa coisa ou de que esse malogrado pode voltar. Não cremos nisso. Por conta disto, não nos submetemos a esses rituais. Muito bem. Então, lá está respondido, irmão Lucas. Nós não nos submetemos. Eu vou colocar mais um vídeo bem rápido. Nós já estamos no fim mesmo. Na cantina, com meu cigarro de 50, não sabia que se fosse aparecer, pode que é um controle, nunca botar no sapato, que anda muito. Deixa aí mesmo. Vai com tuas áreas. Deixa aí mesmo. E nunca volta mais. Vai mesmo. Leva tudo mesmo. Tudo. Leva mesmo tudo. Leva tudo mesmo. Ok, esse vídeo é também uma questão que predomina muito nas nossas culturas, como em conclusão também já, eles acreditam que quando a pessoa morre e essa pessoa se enforcou, por exemplo, suicidou-se, batem no corpo, eles batem nele. Eu não sei o que isso significa, mas dão uma porrada no corpo e dizem palavras como se ele tivesse a ouvir. E gostaria que associasse a isso a conclusão também já, como nós vimos a cosmovisão bíblica acerca do homem, o estado do homem após a morte, o destino dele, de que nós esperamos uma ressurreição e que os homens não vão a lugar algum, segundo aquilo que a Bíblia apresenta a nós. Como vamos conciliar, ou seja, como é que nós vamos conciliar os nossos costumes tradicionais, como bantus, com os princípios bíblicos, sem perdermos a nossa característica? Será que aceitar os princípios bíblicos, de certa forma, é ser alienado, de certa forma, é ser aculturado por uma cultura estrangeira? Como é que nós vamos conseguir conciliar as nossas tradições, os nossos costumes, a forma como nós tratamos os nossos mortos, o respeito que nós damos aos nossos ancestrais, a oração que muitos faziam em nome dos nossos ancestrais, com os novos princípios que aqui a Bíblia apresenta, porque, na verdade, a disparidade que nós já vimos aqui é grande.
o que é que prevalece, afinal do conto? É o que a Bíblia diz, e alguns dizem que é um livro ocidental que veio para controlar os africanos por conta da colonização, ou então as nossas culturas, que são o nosso sinal distintivos, que nos identificam e nos diferenciam de diversos povos que existem no mundo. Como é que vamos conciliar, em fase de conclusão, irmão Jorge, irmão José? Se bem que não ouvi lá muito bem a última parte por conta de alguns cortes, mas o princípio deu para ouvir. Por exemplo, em relação já ao vídeo que acabaste de mostrar, no princípio da minha dissertação, eu frisei aqui um aspecto importante de que as pessoas, quando morrem, ao irem para o mundo visível, ou se tornam espírito bom ou espírito mau. Agora, qual é a visão que o Bantu tem? É que a pessoa, quando morre, se morreu de forma violenta, essa pessoa, a maior possibilidade é que lá venha se tornar um espírito mau. De maneira que esse espírito mau, ao voltar, só vai trazer a vingança, e por conta dessa vingança, fará com que calamidades naturais, sociais, venham a aparecer dentro da comunidade ou da aldeia. Aquele exemplo que deste, alguém que suicidou-se, também isso. Para então que os espíritos maus voltem, então é que acontece aquele ritual da pancadaria, de maneira a afastar. Vai que os espíritos maus não voltem contra nós. Veja, esses estudos de campo que eu estou fazendo cá em Angola, em várias localidades recônditas do nosso país, estou agora tendo uma outra cosmovisão em relação à morte daquilo que é o entendimento Bantu em Angola. De que o homem, quando morre, não volta, mas os seus espíritos é que voltam. E por conta disto, em alguns lugares, há essa pancadaria ao cadáver, que você, ao ir, vai conter os espíritos. Se você já foi um homem mau aqui, mesmo esses espíritos que te faziam fazer o mal, vai com que com ele. E a maneira de fazer com que você vá com esses espíritos maus é que cada um segurar um chicote e espancar você. É uma das maneiras. É por conta disto que nesta cultura que apresentaste aqui é feito acontece essa pancadaria com um cadáver. Já em relação àquilo que é a conclusão, permita-me só não sei se é possível me ouvir aqui. É possível me ouvir? Eu vejo aqui que a minha rede está baixa. Ok. É possível ouvir sim. Porque vi aqui que a minha rede havia baixado. Eu vou terminar aqui com este texto. Exato. Com 1 Tessalonicenses 4:13 em diante. Eu quero terminar aqui. São palavras de Paulo, são palavras bíblicas. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São as palavras a qual Paulo nos diz. É assim que nós, biblicamente, compreendemos de que o homem, quando morre,
morreu e já não pode voltar, a menos que Jesus Cristo volte e faça com que os homens ressuscitem com ele. Agora, muitos, eles se abstêm daquilo que é o pensamento bíblico por conta daquilo que é o pensamento pan-africano que vem se levantado, essas correntes panafricanistas que vêm se levantado em relação às outras culturas. Primeiramente, o maior problema dos panafricanistas não está com o judaísmo, mas sim com o Ocidente. São contra-ocidentes. E a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita pelos ocidentais. Não foi escrita por eles. O cristianismo não é ocidental. Agora, o que aqui é apresentado a essa visão bíblica é de salientar que a Bíblia, ela nos traz um conjunto de hábitos que de uma ou de outra maneira é uma cultura. E nós, como africanos, temos também um conjunto de hábitos que também passa a ser uma cultura. Agora, a Bíblia Sagrada, ela é a maior autoridade pelo facto de ser divina. Se antes do colônio, os nossos pais sempre compreenderam de que existe um Deus, mas somente não o adoravam porque não compreendiam esse Deus hoje nós a temos revelada nesta palavra. Sendo esta palavra autoritativa por conta de ser a palavra de Deus, todo o nosso estilo de vida, todo um princípio, todo um pensamento, toda a cultura deve ser submetida a esta palavra, testada a esta palavra, para sabermos aquilo que é certo daquilo que é errado. Por conta da autoridade que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos apresenta. No entanto, hoje nós procuramos aceitar os pensamentos ou as correntes de vários pensamentos em relação àquilo que é a coerência dos acontecimentos, do pensamento de alguém ou da teoria de alguém. Então, quando nós analisamos aquilo que é o pensamento bantu em relação à origem da vida, uma substância que vem do mundo dos que estão para nascer, quem fez lá? De onde vem? Quem a criou? Este vazio pelo qual vem? Ou esta substância, ou para outros locais, esta substância existente, de onde vem? Tinha que ser criado por alguém. Então, tem que haver coerência. Agora, o outro aspecto é de que vamos para o mundo invisível, ali onde estão os espíritos bons e maus. Que esperança nós temos após a morte? Nesta visão? Não há esperança. Porque o grande conflito continua neste mundo invisível, após o mundo visível. Não há esperança. No entanto, há certas lacunas que esta cosmovisão da religião tradicional bantu precisa ser preenchida. E quando nós submetemos este pensamento em relação à palavra de Deus, veremos de que aquilo que é o certo, o coerente. E quando nós procurarmos talvez dialogar com essas correntes panafricanistas que vêm se desenvolvendo, temos que procurar apresentar esses aspectos. E um outro aspecto que muitos deles eles ignoram é o pensamento ou o reconhecimento da existência de Deus para os nossos antepassados. Isto aqui eu apresento não somente por escrito, mas por entrevistas. Estamos gravando um documentário de pessoas que apresentam aquilo que foram os ensinamentos dos seus antepassados, de que sempre existiu Deus. Sempre existiu um Deus. Mas por que o africano nunca adorou esse Deus? Eles dizem de que nós procurávamos compreender esse Deus, mas a nossa cabeça não conseguia compreender esse Deus. O facto de não compreender esse Deus, procurávamos adorar. Então, ao procurar adorar, procuravam uma outra coisa para poder adorar, de que poderia ser visível para eles, compreendida pelos seus pensamentos e adorar a isto. E veja de que antes do colônio vir, as aldeias tinham os seus deuses, um deus para cada aldeia, mas não eram com vários deuses. É que cada aldeia tinha um deus que representava este Deus que está lá em cima,
que ninguém conhecia. Então, nesta cosmovisão, o africano sempre entendeu que esse Deus que está lá em cima, que nós não entendemos, que sempre a representamos por essas coisinhas que nós adoramos, é o que criou todas as coisas. Se criou todas as coisas, ele também que criou o homem. E se ele que criou o homem, o que a Bíblia Sagrada nos diz é compatível ao pensamento dos nossos antepassados. De que aquele Deus que nós não conseguimos compreender, que está lá em cima, que ninguém consegue chegar lá, criou todas as coisas, então é o mesmo que está aqui na palavra de Deus. E então encontramos aqui o denominador comum do pensamento bíblico e do pensamento africano. Esta questão de o africano ser idólatra é um pensamento ocidental quanto ao africano. Os primeiros missionários a chegarem aqui, ao verem os africanos a se inclinarem a esses deuses que eles criaram, entenderam que esses são politeístas, têm muitos deuses. Mas cada aldeia, cada comunidade apenas tinha um deus a qual adoravam, que representava aquele deus. A maneira de adorar era diferente, mas que eles entendiam que através daquele Deus se ligavam àquele Deus que eles não conseguiam ver, nem que a sua mente conseguia compreender. Então, eu concluo da seguinte maneira, de que esta palavra de Deus, a qual nós apresentamos a sua visão em relação à morte, é a maior autoridade, porque é a palavra de Deus. No entanto, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que é a nossa visão em relação ao destino do homem após a morte, ela deve ser comparada ou passada no crivo que é a palavra de Deus para ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. E somente poderemos, como que eu diria, considerar verídico aquilo que é coerente e que é compatível à palavra de Deus. É isso que a gente, esses minutos, poderíamos talvez detalhar em relação ao destino do homem após a morte, na perspectiva da religião tradicional Bantu. Uau! Isso é aula, uma aula grande. Muito obrigado, querido irmão José Gonde. Olha, tem muita coisa. Hoje falamos de forma mais específica sobre o destino do homem, para vocês que estão aí em casa. Existem muitas questões. Eu tive a acompanhar o cronograma daquela conferência ou palestra que o José Gonde daria. Existiram muitos pontos, especialmente ligados às nossas culturas africanas, que despertaram muito interesse. Vi no Facebook, e eu gostaria, de forma particular ainda, em nome do GYC Angola, de estender mais um convite. Quando tiver a disponibilidade, existem muitos temas que nós podemos apresentar uma sugestão de um dos temas que propuseste, que tem lá no cronograma, para falar também aqui no nosso espaço. E as pessoas pedem sempre essas questões de cultura africana. E hoje aprendemos muito, na verdade. Conseguimos entender a cosmovisão bantu. E, irmão José, eu quando viajo, e eu viajo muito, eu tenho sempre a tendência de passar nas aldeias. Passo sempre lá nas aldeias. E a pergunta sempre que eu faço é sobre Deus. Eu pergunto qual é o conceito que eles têm de Deus. E, na verdade, é exatamente esse conceito que o irmão José apresentou aqui. Dá a impressão de que, mesmo tendo as suas diferenças, existe sempre um ponto único que nos leva a entender que esses indivíduos acreditam num ser superior, que está acima de todos esses que está lá no céu, que eles não sabem explicar. Alguns chamam de Kalunga, mas dizem que é uma força, é um indivíduo que controla tudo e controla todos os representantes que existem. Isso vi em Malães, vi na Lunda Norte, isso vi no Uambo, naquelas aldeias em que eu parei à noite e conversava com os mais velhos, eu ouvi o que eles diziam e realmente é uma verdade. Olha, infelizmente o nosso tempo já se foi. O nosso vídeo, pessoal, vamos cortar em destaques e vamos colocar no nosso canal de YouTube, vamos colocar no nosso TikTok e vamos colocar no nosso Facebook. Para quem não vai conseguir vê-lo todo extenso, então vamos cortar em destaque e vamos retalhar dessa forma. Para já agradecemos, irmão José, muito obrigado. Sempre que for convidado em nome do GYC, não hesite em aceitar o nosso convite. Tá, obrigado. Foi uma grande bênção e estaremos disponíveis sempre que puder em virmos para abordarmos temas em relação à cultura africana e à religião.
É sempre para nós um grande prazer partilhar daquilo que são os conhecimentos a qual a gente vem pesquisando nas diferentes partes do nosso país, de forma escrita também do nosso continente. Ok, muito obrigado. Desejamos que tenha uma boa estadia. Brevemente, se realizar uma palestra, com toda certeza, eu serei o primeiro a pegar os ingressos para estar presente e acompanhar. É muito conteúdo, eu gostaria de participar em todas elas. Então, muito obrigado. E obrigado também a si, do outro lado, que nos acompanhou. Nós desejamos que tenha uma boa noite. Veja esse conteúdo, veja mais e mais e mais. E caso queiras manter o contato com o nosso irmão José, ele é teólogo, ele é pesquisador de ciências africanas, questões africanas, muita coisa boa. Quem quiser manter contato, mantenha contato com o GYC. E nós, naturalmente, faremos a questão de manter em contato com o doutor. Gosto de chamar de doutor, entre aspas. Para mim, todo mundo que domina uma área é doutor. Doutor mesmo por nome. Mas pronto. Então, estamos juntos. Desejamos a todos que tenham um bom descanso. E a gente se encontra nas outras ocasiões. Um forte abraço para todos. Muito obrigado. Valeu.